Na lição desta semana, pelo menos 4 verdades ficam claras. A primeira delas é que as obras de Jesus mostram que ele é um com o Pai. A segunda verdade é que as Escrituras profetizavam no Antigo Testamento a respeito de Jesus. A terceira grande verdade, embora ela esteja implícita dentro do tema da lição desta semana, é que Jesus se declara como Deus, declara a sua obra, a sua missão de salvar as pessoas. Jesus diz, por exemplo, em São João 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Jesus menciona no Evangelho de São João, no capítulo 5, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A outra grande verdade é que tanto Jesus quanto os seus seguidores haveriam de sofrer oposição. Como está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 12, todo aquele que quer servir a Cristo piamente padecerá perseguição. Sejam bem-vindos, professores e alunos da Escola Sabatina, para o estudo desta semana, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. E a primeira parte da lição, então, trata de Jesus e os sinais que ele efetuou. Você tem uma declaração, então, no Evangelho de São João, conforme nós mencionamos, capítulo 5, verso 17, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Essa declaração levou aqueles que ouviram ali, os judeus, por ocasião de Jesus haver curado o paralítico de Betesda, levou aqueles homens a quererem perseguir Jesus, porque o texto a seguir diz que eles queriam matar Jesus porque Jesus se fazia igual a Deus. O fato é que as obras de Cristo demonstravam que ele era enviado de Deus. Então, vamos pensar nos 7 sinais mencionados por João em seu evangelho, né? O primeiro deles, nós já estudamos, Jesus transformou água em vinho, depois Jesus curou o filho daquele oficial, Jesus também multiplicou os pães, Jesus acalmou a tempestade, Jesus curou o paralítico de Betesda, Jesus curou o cego de nascença e Jesus também efetuou a ressurreição de Lázaro. Vamos pensar um pouquinho nesse fato de Jesus estar trabalhando no sábado, já que quando Jesus curou o paralítico de Betesda, ele o fez no 7º dia da semana. Ele diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando Jesus faz esta declaração, ele diz assim, olha, eu estou curando este homem porque eu tenho autoridade, eu e o Pai somos um. Em outras palavras, eu sou Deus e eu tenho autoridade para remover este homem desse sofrimento que o atinge há 38 anos. O fato é que Deus criou o mundo em 6 dias e o 7º descansou, mas a Bíblia não descreve Deus apenas como criador. Deus é o mantenedor. E no sábado, Deus também tem que manter aqueles que ele criou, manter vivos. Por exemplo, em Atos capítulo 17, verso 28, diz assim, nele vivemos, nos movemos e existimos. Nossa existência não é apenas uma questão de lei biológica, não é apenas uma questão do nosso organismo, os nossos pulmões terem capacidade para respirar. Essa capacidade, esse princípio de vida vem de Deus. Então, a nossa respiração depende exclusivamente dos nossos pulmões? Não. Depende da intervenção diária, constante de Deus em nosso organismo. Deus não deixa de ajudar os seus filhos, Deus não deixa de manter aqueles que ele criou durante o sábado. Então, Jesus, ao curar aquele paralítico, estava fazendo a obra de Deus, aquilo que o próprio Deus faz, Deus o Pai. Ele mantém as pessoas vivas neste dia. E vamos pensar um pouquinho, é no sábado que, de certo modo, Deus atua ainda mais na relação com o seu povo. Porque no dia de sábado é quando o seu povo está reunido, está adorando, está fazendo mais pedidos, clamando mais a Deus. E Deus está com seus ouvidos atentos, isso é uma maneira antropomórfica de falar a respeito de Deus. Deus está com seus ouvidos mais atentos para atender e para responder aos seus filhos quando lhe fazem os pedidos, as solicitações, certo? Então, vamos pensar nesse primeiro ponto.
As obras que Jesus efetuou, inclusive no sábado, testificam a sua obra como enviado de Deus, testificam a sua obra como um com Deus e testificam que ele é o próprio Deus. Mas o outro item que a lição trata é a respeito das Escrituras. E Jesus disse, está no Evangelho de São João, capítulo 5, verso 39, esse texto é muito conhecido por todos nós, né? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus teve alguns grandes embates com os líderes judaicos. Quando ele cura o paralítico de Betesda, há um grande embate. No Evangelho de São João, capítulo 8, quando Jesus declara que ele é a luz do mundo, após haver perdoado aquela mulher adúltera, há um outro grande embate. E no Evangelho de São João, capítulo 10, também há um embate de Jesus com os líderes judaicos, porque quando ele diz, eu e o Pai somos um, eles pegam em pedras para apedrejá-lo, porque ele está se fazendo igual a Deus. Isso é o que está lá no Evangelho de São João, capítulo 10. Muito bem, então quando você se volta para as Escrituras, então você tem muitas vezes o embate de Jesus com os líderes judaicos, os fariseus principalmente, ele está tratando da sua missão, mas a respeito daquilo que as Escrituras mencionam sobre a sua obra. Então Jesus fala, olha, vocês, ele apenas está testificando de algo que eles faziam. Vocês examinam as Escrituras, ele diz. Esse é o sentido principal desse texto. Vocês examinam as Escrituras, vocês buscam o Antigo Testamento, vocês estudam o Antigo Testamento. E são essas mesmas Escrituras que falam de mim. E aí você pode se voltar a alguns textos bíblicos, por exemplo, onde há uma relação dentro do Evangelho de São João com o Antigo Testamento. Quando João relata que Jesus está conversando com Nicodemos, Jesus fala, olha, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também o Filho do Homem, quando for levantado, vai atrair muitos a si. Isso está em São João capítulo 3, verso 14. Mas que situação é essa da serpente sendo levantada no deserto? Essa situação está em Números capítulo 21, quando o povo de Deus se rebela contra Deus durante o Êxodo, e a Bíblia diz lá no Evangelho, no Pentateuco, né, em Números capítulo 21, verso 6, que Deus envia muitas serpentes para ofender aqueles homens que estavam peregrinando ali. Muito bem. E aí uma serpente de metal é levantada e aqueles que olham para a serpente são curados das ofensas que as serpentes fazem ali. Eu queria me ater com você um pouquinho nessa declaração de Números 21, verso 6, quando diz que Deus enviou as serpentes para ofender aqueles homens. Se você for a Deuteronômio capítulo 8, verso 15, diz que o povo de Deus, enquanto estava no Êxodo, estava jornardeando por um lugar de muitas serpentes. Então vamos pensar o seguinte, não foi Deus que enviou aquelas serpentes ou que tenha criado em algum momento serpentes para matar o seu próprio povo. É que quando o povo se rebela contra Deus, quando foge do princípio maior da relação do homem com Deus, que é uma relação de subserviência, de adoração, de obediência, quando o homem deixa de se submeter a Deus, então ele colhe as consequências de ter se afastado dele. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? E aquele que não ama Deus, ama a morte. É a consequência de afastar-se de Deus, é a morte. E nesse caso aqui especificamente, quando eles se rebelam contra Deus, Deus tira a sua proteção momentaneamente do seu povo. Então as serpentes que já estão no deserto se aproximam do acampamento e ofendem aquelas pessoas. E aí nós podemos tirar uma boa lição a respeito desse assunto. Porque a Bíblia diz no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 cairão à tua direita e tu não serás atingido. Esta é a promessa para quem é fiel a Deus, para quem teme a Deus. Deus não nos deixa sermos tentados acima do que nós podemos suportar, não é assim escreveu o apóstolo Paulo, mas com a tentação ele também nos oportuniza o escape. Assim é Deus, cuida, protege e ampara o seu povo. Muito bem, então as Escrituras fazem menção a respeito de Jesus. No Evangelho de São João, capítulo 5, verso 46, Jesus diz, olha, se vocês crescem em Moisés, assim como vocês pesquisam, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam também em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito.
Vocês sabem, vocês se lembram, Moisés disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele para dirigir o seu povo. Então, essa é uma referência a Jesus. E Jesus, então, está demonstrando claramente que quem não crer nele, não creu em Moisés. Então, estudou o livro de Moisés, os livros de Moisés, né, o Pentateuco, a Torá, estudou os livros de Moisés, mas não creu naquele de quem Moisés falou. Então, não crer em Jesus significa não crer em nada do que a Bíblia diz. Muito bem, em várias situações, nesse assunto que tem que ver com as Escrituras, que apontam a Jesus, em várias situações no Evangelho de São João, João escreve assim, olha, para que se cumprir o que estava escrito na Escritura. Então você tem não só no Evangelho de São João, mas Mateus, Marcos, Lucas, você tem muitas citações diretas ou alusões a profecias, a menções bíblicas a respeito de Jesus. E João faz questão de enfatizar em alguns textos, e você tem na lição aí, por exemplo, São João 13, 18, 17, 12, 19, 24, 19, 28, São João 19, 36, menções de acontecimentos na vida de Jesus e que, na verdade, já haviam sido retratados ou profetizados no Antigo Testamento. Por exemplo, o texto de São João 13, 18, que fala do traidor, está em Salmo 41, verso 9, no Antigo Testamento. O texto de São João 17, verso 12, está em Salmo 109, verso 8. Quando você lê sobre repartir as vestes de Jesus, no Evangelho de João 19, verso 24, é uma relação com o texto que já existia no Salmo 22, verso 18. Quando você lê a declaração de Jesus, tenho sede, esta declaração está no Salmo 69, verso 21. Quando você lê o texto que diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, né? Quando Jesus estava na cruz, uma das citações está em Êxodo, capítulo 12, verso 46. Então você tem várias situações na Bíblia e que estão no Novo Testamento e que são referências buscadas lá no Antigo Testamento a respeito de Jesus. Então você tem na lição de terça-feira as profecias, São João 1, verso 23, quando diz que João Batista, né, iria preparar o caminho do Senhor. O texto está em Isaías 40, verso 3, e mais uma vez eu chamo a sua atenção, porque quando fala do caminho, preparar o caminho para o Senhor, lá em Isaías 40, verso 3, você se lembra, né? Está a palavra Jeová, Yahweh, está o tetragrama lá, e quando João está preparando o caminho para o Senhor, ele usa o texto de Isaías, ele está preparando o caminho para Deus, para Jeová, para Yahweh. Sabe? Por isso que no Evangelho de João, você nitidamente, em algumas situações, você tem referência de Jesus como Deus. Quando Jesus fala, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, no Evangelho de São João capítulo 5, os judeus querem matá-lo. Quando Jesus diz, eu e o pai somos um, lá diz que eles vão querer apedrejar Jesus, porque Jesus se faz igual a Deus. De começo a fim no Evangelho de São João, você tem uma nítida revelação de que Jesus era, é e há de vir. Segundo a expressão do próprio João lá no Apocalipse. Você tem a informação, você tem a verdade, você tem a doutrina, o ensinamento de que Jesus é Deus. Então, São João 1, verso 23, a menção de João Batista preparando o caminho para a vinda do Senhor. São João 2, versos 16 e 17, a referência à purificação do santuário está em Salmo 69, verso 9, o zelo da tua casa me devorou. Então, Jesus cumpre isto, purificando o templo em duas ocasiões, né? No começo e no final do seu ministério. Muito bem, quando você está em São João 7, verso 38 e lê sobre Jesus falando que ele é água viva, é uma referência a Jeremias capítulo 2, verso 13, quando Deus fala, olha, o meu povo cometeu dois equívocos, o primeiro deles foi rejeitar as águas vivas, o segundo deles foi cavar cisternas rotas para si mesmo, quer dizer, não tem água viva, não tem vida eterna. E Jesus fala, eu tenho vida eterna, eu sou água viva, eu sacio a sede espiritual do ser humano, né? Quando você está em São João 19, verso 36, lá diz que nenhum dos seus ossos foi quebrado. Aí você tem agora uma nova referência. Eu dei agora há pouco a referência de Êxodo, mas vamos agora para a referência de Números, capítulo 9, verso 12. Quer dizer, durante a Páscoa, o cordeiro não deveria ter os seus ossos quebrados e apenas a carne consumida. E você conhece a história quando as pessoas vão lá verificar, os soldados vão verificar se estão mortos, aqueles que foram crucificados
naquela sexta-feira, Jesus e os dois ladrões, né? E a referência ali é para que eles tenham a vida ceifada rapidamente, para que os corpos não fiquem durante o período sagrado lá na cruz, né? E eles vão e quebram os ossos de um soldado, de um ladrão e do outro, mas quando eles chegam até Jesus para quebrar os ossos dele, para antecipar a morte, porque a crucifixão não envolvia atingir diretamente, imediatamente, um órgão vital e causar a morte em seguida. Então, a crucifixão, normalmente, a pessoa levava 2 a 3 dias para morrer, por uma dificuldade de respiração, ou alguns pensam também por questões de inanição, né? O fato é que a crucifixão não gerava a morte imediatamente, mas quando eles vão para quebrar os ossos de Jesus, para tirar a sua sustentação e assim precipitar a sua morte, eles percebem que Jesus já estava morto. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na verdade, ele morreu às 3 da tarde, na hora do sacrifício da tarde, no templo. E Jesus, então, morre, e aí tem que pensar nisto, muito mais do que o efeito da crucifixão, porque nós já mencionamos, levava 2, 3 dias. Jesus morre em consequência do seu sofrimento e mais particularmente da sua separação do Pai. É a sua grande angústia ao levar os pecados da humanidade sobre si. O pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Esse é um texto do Antigo Testamento. E Jesus, que vivia diuturnamente na presença do Pai, agora experimentou a separação e essa dor, essa separação, esse sofrimento causou-lhe a morte de forma antecipada, né? Os discípulos entendiam todos os textos das Escrituras que falavam sobre a morte de Jesus e, consequentemente, a sua ressurreição. Eles não entenderam. No Evangelho de São João 2, capítulo 2, verso 22, vai mencionar que os discípulos vão entender isso apenas após a sua morte. Eles viviam culturalmente numa realidade de interpretação bíblica de que o Messias viria de forma gloriosa para tornar o povo judeu, o povo a cabeça, né, e não mais a cauda, que eles viveram em muitas situações, isso em que eles estiveram em cativeiro, né? Mas o fato é que muitos textos bíblicos mencionavam que Jesus seria um servo sofredor e que ele seria levado como um cordeiro para um matadouro, como uma ovelha muda diante do seu tosquiador. Então, o texto bíblico a respeito do Messias fala de um Messias vitorioso, mas também fala de um Messias sofredor. Um Messias que veio para buscar as pessoas, não para o reino deste mundo, mas como ele disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Ele veio para estabelecer o reino da graça, estabelecer o reino de Deus aqui nesta terra, né? Então, se você continua no estudo da lição, na quarta-feira você vai ter outras menções do Antigo Testamento, né? Como em Zacarias fala da entrada triunfal de Jesus, também daqueles que veriam aquele que eles traspassaram. Então, você tem nessa semana muitos textos do Antigo Testamento que estão ali se cumprindo no Novo Testamento na pessoa de Jesus. E você vê de modo mais específico, então, como estamos estudando no Evangelho de São João. Você tem uma outra situação de embate muito forte de Jesus, né? Porque em São João capítulo 8, após Jesus haver curado aquela mulher adúltera, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Mais uma vez, a expressão eu sou, ego e mi, lembra-se, Êxodo capítulo 3, Deus chamando Moisés para libertar o povo de Israel, né? Deus libertar por meio de Moisés, e Moisés fala, Senhor, o que eu vou dizer para os anciãos de Israel que estão lá no cativeiro, quando eu chegar lá? Deus fala, diga que o eu sou me enviou a vós. Então, a referência que você tem, por exemplo, com São João 8, quando Jesus também diz, antes que Abraão existisse, eu sou, já tratamos disso, Jesus está falando, eu sou aquele que enviou Moisés para libertar o povo de Israel. E tanto é que aí Jesus vai dizer isso, se vocês não creem em mim, vocês também não creram em Moisés, porque Moisés escreveu a meu respeito. Aliás, Moisés escreveu, Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou, foi o que estudamos na semana passada, certo? Então você tem muitas referências de Jesus. Então vamos pensar aqui, a lição desta semana está tratando basicamente dos sinais que Jesus operou para demonstrar quem ele era, quem ele é,
as Escrituras demonstrando que Jesus era de fato o Messias prometido, e aí, por consequência disso, você tem as declarações de Jesus, assumindo o seu papel com o Pai, a sua função e seu objetivo de tomar a forma humana, e você tem, consequentemente, as pessoas perseguindo, maltratando e chegando ao ponto de levar Jesus à cruz do Calvário. Essas são as verdades claras que estão no Evangelho. E se alguém quer seguir a Cristo piamente, haverá de viver situações como a que Jesus viveu. Então, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, após haver perdoado aquela mulher adúltera, em que local Jesus estava? Né? Jesus estava no pátio das mulheres, porque ali menciona a mulher pecadora. E nós não podemos nos esquecer que quando Herodes ele restaurou, né, reformou o segundo templo, ele ficou bem mais amplo do que era anteriormente. No templo de Herodes havia 4 pátios. O primeiro pátio, o pátio dos gentios, e entre o pátio dos gentios e o pátio das mulheres havia uma inscrição dizendo que nenhum estrangeiro deveria passar para o outro lado, atravessar aquele muro, sob o risco de perder a sua própria vida. Então você tem o pátio dos gentios inicialmente, mais no exterior, você tem o pátio das mulheres, depois tem o pátio dos homens, e daí você tem o pátio especificamente dos sacerdotes. Toda esta área compreendia a área do templo. Então, quando Jesus está ali diante daqueles lugares que são reservados para ofertas, Jesus está ali no pátio das mulheres. E é ali que ele diz, eu sou a luz do mundo. E ele vai dizer, então, eles começam a questionar Jesus, não é? Como só ia acontecer por aqueles homens, Jesus fala olha, no verso 23, São João 8, verso 20, fala onde Jesus estava, né? Que estava ali no pátio, tal, né? naquele local. É uma referência que você tem. Em São João 8, verso 23, você tem a declaração de Jesus dizendo que aqueles homens eram de baixo, por isso que eles não entendiam. Eram homens que estavam perdidos na tradição, eram homens que não eram espirituais, então eles não conseguiam entender a mente, a vontade de Deus, a mente de Cristo. E aí eu quero ler para você, nessa parte final do nosso estudo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, eu sugeriria a você a ler todo o capítulo, mas eu quero ler com você, em função do tempo, apenas do verso 14 ao verso 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. É nessa declaração que eu queria chegar com você. Nós temos a mente de Cristo. O homem espiritual, o homem que foi renovado por Deus, o homem que é renascido espiritualmente, este entende as coisas de Deus. Nicodemos teve dificuldade para entender a respeito do novo nascimento, mas Jesus lhe explicou e como um homem que nasceu de novo conseguiu entender que ele precisava da aceitação de Cristo. Então, o evangelho muitas vezes é rejeitado por pessoas que não querem nascer espiritualmente. Nasceram biologicamente, mas não querem nascer espiritualmente. Eu vou dizer uma coisa para você, quem nasce 2 vezes corre o risco de não morrer nenhuma vez. Mas quem quer apenas o nascimento biológico, quer ter apenas uma mente material sem ter o discernimento espiritual, este pode morrer até 3 vezes. Que isso, pastor? Aqueles que traspassaram Jesus morreram. Não é verdade? Pilatos, aquele pessoal todo. O sacerdote, não é? Anás, Caifás, eles vão ressuscitar na ressurreição especial, conforme está em Daniel. Vão morrer novamente e vão ressuscitar para o juízo final, o lago do fogo, conforme está em Apocalipse 20. Mas aquele que nasce 2 vezes, além de ter nascido biologicamente, nasce espiritualmente, pode ser que esteja vivo quando Jesus voltar e não tenha experimentado nenhuma vez a morte, não é? Paulo fala, depois nós, os vivos, seremos trasladados. Seremos transformados, e outro texto, seremos trasladados com aqueles que morreram primeiro. Por isso, nós devemos buscar a Deus com sinceridade. Orar e buscá-lo de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Precisamos aceitar Cristo, suas verdades. Nascer de novo,
sermos homens espirituais para entendermos quem é Deus e o propósito que Ele tem para a nossa vida. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, obrigado porque as Escrituras nos revelam Jesus Salvador. Obrigado porque João escreveu os sinais que Cristo fez neste mundo e o maior deles, dando a sua vida para nos salvar. Que nós possamos aceitar as Escrituras, o que elas ensinam a respeito de Cristo, e também aceitar o Cristo das Escrituras e vivermos pela fé. Cuide de nós, nos proteja, amplie nosso conhecimento, que verdadeiramente sejamos homens e mulheres nascidos de novo para a vida eterna. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.